Muito boa tarde a todas e a todos. Depois de um interregno para a discussão do Orçamento de Estado de 2020, cá estamos nós novamente a retomar os trabalhos da nossa Comissão. E a primeira parte desta reunião é para fazermos esta audiência à Associação Portuguesa da Radiodifusão. A grelha que vai ser usada é a grelha habitual nestas audiências e audições, em que a entidade visitante, portanto, Vossas Excelências, têm 10 minutos para uma intervenção inicial. Depois, os grupos parlamentares têm 3 minutos cada. Nós apenas temos 4 grupos parlamentares inscritos, o PS, o PSD, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, e que depois, no final, a entidade tem novamente, a Associação Portuguesa da Radiodifusão tem novamente 10 minutos para responder, se assim o entender, às questões colocadas pelos senhores deputados. Vou, portanto, dar início a esta audição, dando a palavra. Vai só falar só o senhor? Vão falar os três? Em princípio falo eu, depois logo se vê. Muito bem, muito bem. Então, por favor, tem 10 minutos, o tempo vai estar a contar ali. Faz favor. Faz favor. Ora, muito boa tarde a todos. Peço, aliás, quero-vos cumprimentar. Peço desculpa por interromper, venho sempre interromper os trabalhos, mas nesta legislatura é a primeira vez que cá vimos e não quisemos deixar de pedir uma audição aqui à Comissão por 2 motivos. O primeiro, porque nos facilita o trabalho, porque andamos a peregrinar de grupo em grupo, o que também não faz mal nenhum, mas é sempre difícil e continuaremos a peregrinação. Mas aqui temos a oportunidade de estar todos juntos e portanto, aqui estamos com muito gosto também à vossa disposição para perceberem aquilo que os nossos problemas, há uma coisa que eu não explico bem. Eu combinei aqui, enfim, com os serviços da vossa Comissão, vou tentar fazer em 10 minutos, apresentar os principais problemas do setor da rádio e como está agora muito em moda e devemos essa atenção ao Sr. Presidente da República, que pôs na primeira página a questão da comunicação social, também vos tentarei dar, se não nos primeiros 10 minutos, aproveito depois a parte da resposta, é assim que se faz, não é, na Assembleia? Pois, vou aproveitando os tempos e depois explicarei qual é a posição da APR sobre os remédios para a comunicação social, especialmente a local e regional. Em relação à rádio, aliás, os problemas das rádios não são muito diferentes dos jornais, com umas diferenças, naturalmente, dos primeiros de produção, etc. A rádio em Portugal está confrontada há vários anos com 4 grandes problemas. E eu passarei a falar sobre eles e mais ou menos sobre os tópicos do que é que se poderá fazer nesse sentido. O primeiro grande problema é a ofensiva da Passe Música na sua exigência do pagamento às rádios locais, porque com as outras o problema está em contencioso, com as de cobertura nacional e regional, com as rádios locais, querem 5% da sua faturação, aplicando todavia uma tabela, fazendo tábua rasa dos critérios que já existem em Portugal, que estão plasmados em 4 contratos coletivos de trabalho com os sindicatos com que nós temos contratos, com a Sociedade Portuguesa de Autores e em decreto-lei que regula o pagamento à ERC e à ANACOM. Há um critério definido que foi feito em Portugal, é este critério que tem sido utilizado, a Passe Música, com toda a cobertura que a lei lhe dá, completamente tendenciosa para o lado deles, eles exigem 5% com uma tabela mínima. Não querem negociar, porque diz a lei, para uma comissão arbitral, cuja lei prevê um regulamento dessa comissão arbitral que não foi regulamentada, embora a lei já tivesse sido alterada 2 vezes, uma delas para falar sobre a forma como deve funcionar a comissão e, na nossa opinião, e estamos disponíveis para discutir isso com quem quer que seja, beneficiando claramente a sociedade a Passe Música. Portanto, claramente. E, portanto, há que pôr um travão nisto
E eu não quero guerras nem batalhas, mas tenho que falar nisto com alguma emoção, porque nunca me senti tão maltratado no meu país como esta pouca vergonha que aconteceu aqui, com a cobertura de tudo e de todos. Já nos queixámos à Provedora de Justiça, que arranjou um motivo legal para sair, queixámos à Autoridade da Concorrência, que parece estar de acordo que há que há posição de domínio, falta provar se há abuso ou não dessa posição de domínio. No nosso entender, há. E não só com a rádio, com tudo. Portanto, dizer também que a Passe Música e a Sociedade Portuguesa de Autores, embora esses mereçam um tratamento diferente, dispõem em Portugal da GNR e da ASAI para apreender e prender pessoas que não pagam aquilo que eles querem. É preciso que isto fique claro aqui na Assembleia e os senhores devem tomar mão nisto. E, portanto, urge mudar o Código do Direito de Autor, a lei da cópia privada, que nem nos isenta da taxa que pagamos, e a lei que regulamenta as entidades gestoras dos direitos de autor. Sobre a lei da cópia privada, devo-vos dizer que dá várias discussões, 14, 16 milhões de euros para os autores e conexos, o que lhes permite ter muito dinheiro para ir para o tribunal connosco. O problema é de tal ordem que esta comissão arbitral nunca nos ficará em menos de 20, 30 ou mesmo 50 mil euros. Ninguém nos quer ajudar em lado nenhum, só com o apoio de sociedades de grandes advogados. Ninguém quer ir contra esta gente. E, portanto, isto é um processo que está a passar em Portugal, além do mais de ser injusto, vergonhoso. Desculpem a franqueza. Segunda dificuldade que as rádios têm em Portugal são as dificuldades de mercado. A rádio, especialmente as rádios locais, ainda não recuperaram os valores que tinham anteriores à crise. Os constrangimentos nos mercados de proximidade, como calcularão, são enormes. A concorrência com o digital é gritante. Aqui tudo é regulado, tudo é regulamentado, e não estou a dizer que seja mal, mas na internet, os digitais não têm regulamentação nenhuma. E não vamos papar, assim por parvos, eu não quero ser papado por parvo, que vimos a menina tipo Pipi das meias altas, que é, como é que é, youtuber, não é? Lá no quartinho, passam os... Aquilo é uma empresa de comunicação social, e andei a ver isso. Há empresas com 30 funcionários, senhores deputados. As meninas e os meninos têm por trás 30 e mais funcionários. Agências de comunicação poderosíssimas, com vendedores no terreno, com equipes de mais de 10 vendedores, a vender espaços e a faturar milhares de euros. Portanto, não são coisas inocentes. Estes concorrem, sem qualquer regulamentação, com a comunicação social. Isto é que é o assunto real que nós, de facto, vivemos. Em relação ao mercado, é necessário, não há em Portugal formação, nem existem vendedores, e muito menos vendedores de publicidade, só esses para vender lá para os youtubers, porque há poucos, aqui em Lisboa, e são esses que são aproveitados. É necessário formação profissional e apoio à contratação de técnicos de venda, é o recado que deixamos aqui, e foi uma pena, já agora, a gente não faz política partidária, mas fazemos política. E tenho que dar os parabéns ao grupo parlamentar do Partido Comunista, na pessoa da deputada Diana Ferreira, que está lá à ponta, que já tive a ocasião até de lhe agradecer, e foi uma pena os senhores deputados não terem votado a proposta do Partido Comunista, porque até o Chega votou, portanto não há preconceitos ideológicos, a proposta era boa. É esse o caminho para a comunicação social, incentivos indiretos. Para quê? Para apoiar a luta contra o despovoamento das regiões, porque é com jornais em papel, por enquanto, com rádios feitas por meios artesianos, analógicos, como nós fazemos, fixamos populações. A comunicação social é o principal agente de comunicação para fixar populações. E não é por vir embora o Correios, o banco, que se dá o despovoamento. O despovoamento já se deu antes. As pessoas procuram felicidade nas grandes cidades. E, portanto, é obrigação da coisa pública, do Governo, da Assembleia da República e de todos nós, travarmos o despovoamento do interior. E para travar o despovoamento do interior, é necessário criar atividades, comunicação e tudo mais no interior. Este é o primeiro ponto onde é preciso os incentivos indiretos. O meu amigo Arons de Carvalho teve uma grande luta quando era secretário de Estado por causa do porto pago. Ele tem a santa paciência. Se quer jornais e se quer pessoas a trabalhar em jornais, tem que ir como eles propuseram,
como a Diana propôs, subsídio a 100%. Arranjem papel verde para os jornais e têm que pagar o papel e os portes, porque senão acabam. E o digital não resolve o problema, porque quem vai estar no digital são os meninos do YouTube, são os Googles e são essa gente. Nós não temos essa capacidade, vida, o exemplo do Expresso, que é um sucesso editorial em papel, todavia pífio em termos digitais. Isto são factos, não é conversa, é assim. E, portanto, vocês têm a obrigação de acautelar todas estas transações e todas estas situações. Outro problema são os constrangimentos legislativos. E aqui, especialmente para o Ministro Mário Centeno, não tem que despender dinheiro. Basta Vossas Excelências aqui na Assembleia da República, através de leis, e o Governo, através de decretos-leis, alterarem as leis e fazerem novas leis. Quiçá uma lei própria e específica para a defesa da comunicação social local e regional. O esclarecimento cívico e o direito de antena é uma vergonha não existir, especialmente nas eleições legislativas. Vossas Excelências foram eleitos há bem pouco tempo, não tiveram oportunidade de fazer, tempos de antena, de fazer a vossa campanha nas vossas rádios. Não, é proibido, só podem fazer nas de Lisboa, mas nessas, com certeza, não tiveram acesso. A transparência da publicidade do Estado. Andamos a trabalhar com a ERC, mas isso não está conseguido. Mas não custava nada ao Primeiro-Ministro dizer, senhores ministros, anunciem nos jornais e nas rádios jornais. Não é por serem obrigados, é porque devem. É porque as pessoas estão-se nas tintas. Eu uma vez ia para o Algarve ano passado e recebi um bip, porque havia fogos, não sei onde, fartei-me de rir. Aquilo não funciona. O kit de salvamento, o kit ainda a Proteção Civil diz, tem lá um rádio portátil. Para quê? Já não está no sistema de Proteção Civil. Falámos com eles, mas fomos excluídos. Portanto, não serve. Portanto, a comunicação com as populações é feita por estes meios. Não há internet. Os velhotes, os que mexem nisso, às vezes no lado da seriedade, estão a brincar, estão a jogar às cartas e estão a brincar ao Tetris, outra coisa parecida. Não se deixem iludir. As pessoas que, de facto, movem este país ainda não são grandes utilizadores da internet. Somos todos os que estamos aqui, mas a maior parte da população não é. Não ouve aquilo que a gente pensa, eles não ouvem através da internet, ouvem através, de facto... Passar para o quarto ponto? Vou já passar, é só mais um bocadinho que eu vou... Mas depois detalha mais, é que já ultrapassou o tempo. Já vi, eu peço desculpa, mas não me dás 2 minutos. Não, o tempo de antena, pá, eu não sou habituado a isto, quer dizer, eu não sou deputado, como calculará. É só um cheirinho do ponto 4? Não, o ponto 4, sim, o ponto 4... O ponto 4 tem a ver com o grande desafio que temos pela frente. O Governo fala nisso, toda a gente fala, o desafio digital. O desafio digital não é a conversa, não é o pim-pam-pum dos miúdos com a televisão no quarto. O desafio digital é criar um portal que garanta a estrutura de hardware onde os conteúdos estão lá metidos e garantidos até para a memória futura. São questões nacionais, até de segurança nacional, têm que estar bem definidos. Não queremos um servidor como tivemos a ocasião... Há uns anos que tivemos um programa que nos candidatámos. Não queremos um servidor só para nós e um portal só para nós. Pode ser um portal público, pode ser uma entidade pública, pode ser aquilo que quisermos. Mas temos que ter hardware onde alojar as coisas, temos que ter largura de banda suficiente para distribuir os nossos conteúdos e a possibilidade de desenvolver softwares para poder entrar junto do público, porque há uma mudança de paradigma na utilização de tudo isto. Hoje, o paradigma é a utilização, através da rádio, da programação linear, quer dizer, aquilo que se emite tudo seguido, tudo alinhadinho, para a programação não linear. Os podcasts, aquilo que conhecem, as Netflix, essas coisas. Temos que nos adaptar a isso. Isso é o futuro. Já está para as televisões estão a sentir isso mais rapidamente do que a rádio, mas a rádio também vai sentir isso. E, portanto, é necessário, porque não há mercado que suporte esta transição para o digital. É necessário, de facto, esse apoio para que isso possa acontecer. Portanto, peço desculpa dos 2 minutos e não falei sobre o resto da comunicação social. Mas, como deve ser do vosso interesse saber isso, eu estou disponível. Vamos agora passar às intervenções dos senhores deputados. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, da senhora deputada Rosário Gamboa. Muito obrigada, senhora Presidente. Queria saudar os senhores que nos deram o prazer de vir apresentar as vossas preocupações
E como, aproveitando o pouco tempo que tenho, queria começar por recordar que, relativamente à publicidade institucional, por iniciativa do Partido Socialista, foi agora inserida em sede do Orçamento de Estado a diminuição do quantitativo, conforme era vosso desejo, o que pode significar um acréscimo, de facto, das tais verbas indiretas, como o senhor refere. E chamar a atenção que, simultaneamente, estas ações de sensibilização que têm vindo a ser desenvolvidas pela ERC têm tido alguns resultados nos últimos tempos e temos assistido, de facto, um crescimento bastante significativo no valor da publicidade institucional. Publicidade essa que nós queremos que seja feita também nos meios de comunicação local e regional, e foi isso que foi aprovado, diminuindo o respectivo quantitativo. Depois, pegando em algumas das questões que nos trouxe aqui para a nossa reflexão, eu gostava de lhe dizer que me sinto bastante preocupado com o contencioso com a Passe Música. Não sei como é que os senhores pensam redimir este conflito, em sede porque tem contornos jurídicos, com certeza que não sou eu que me vou pronunciar sobre eles aqui, mas sinto-me extraordinariamente preocupada, porque há de facto um valor indívido à Passe Música, que caso um dia possa vir a ser cobrado, é capaz de introduzir um impacto bastante significativo no vosso setor, e não sei como é que vocês têm isso acautelado, e julgo que seria bastante importante que nos apresentassem mais alguns elementos esclarecedores, que não só os que acabou de referir, acerca deste contencioso que de facto preocupa. Depois, relativamente também às questões que referiu, relativamente à cópia privada e aos direitos conexos, direitos de autor, eu gostava de referir que, de facto, os senhores insistem, penso eu, que da parte da rádio que não há lugar a direitos de autor, quando a AGECOP reconhece que vocês teriam direito a esses direitos, teriam direito a essas contrapartidas. Neste momento, estes direitos já oscilam na ordem dos 15 milhões. E a AGECOP chama a atenção, mas teriam que ser os senhores a decidir como é que poderão querer candidatar-se a estas verbas, e para o fazerem teriam que, de acordo com o que está em vigor, teriam que constituir-se como uma entidade de gestão coletiva para que isso pudesse acontecer, e não sei se têm feito diligências nesse sentido, e gostava de ouvir o que é que pensam sobre isto, qual é o ponto da situação, uma vez que, de facto, há aqui algumas verbas bastante significativas que poderiam ser para apoio às rádios locais e regionais. E terminaria dizendo-lhe que a nossa preocupação, e tem sido sempre, reconhecer a importância e o valor destas rádios, não só na proximidade das populações, mas fundamentalmente também na participação dos cidadãos e, nesse sentido, serem um instrumento de qualidade da democracia. Eu julgo que cheguei ao meu tempo, ultrapassei. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora para o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, as minhas colegas e os meus colegas, e cumprimento também os representantes da Associação Portuguesa de Radiodifusão, em especial o Sr. Presidente, o Dr. José Faustino. Eu estou a ouvi-lo com atenção, até porque eu gosto de gente que defende com entusiasmo e com alma as causas que abraça, e, portanto, deixe-me dizer que até acabo por gostar do seu registro, percebendo o que está em causa. Até porque está em causa é muito. Com forte oportunidade já de dizer, de facto, a radiodifusão é um bocadinho o parente pobre do setor. Todos os setores têm agentes económicos fortes, mais ou menos, e fracos. No vosso, fortes eu não conheço. Há aqui um setor que está claramente em crise. Além de estar em crise, está encostado na parede por alguma lei, está encostado na parede pela Passe Música, está encostado pela parede por uma legislação que o esmaga. Também me parece, honestamente, que isto não é uma crítica a vocês, se calhar até é mais nossa a crítica do que vossa, que é isto não pode ser resolvido de orçamento para orçamento. A luta não pode começar antes do orçamento, e a luta não pode acabar a seguir ao orçamento e medir os feridos e os mortos e as conquistas. Mas há aqui alguma coisa a pensar em relação à imprensa, e especialmente à imprensa local e regional, e dentro desta à radiodifusão, porque isso preocupa-nos. Se este tipo de entidades não forem viáveis, nós estamos a pôr em causa aquilo que é a radiodifusão, aquilo que é o conhecimento, aquilo que é a partilha de ideias, e especialmente a nível local e regional, nós sabemos que muitas vezes são quase os únicos meios.
ao Jornal da Terra, mas muitas vezes as notícias vêm das rádios. E já disse isto aqui uma vez, e é o que eu sinto realmente, cada vez que se apaga uma rádio, apaga-se uma luz e nós ficamos mais longe ainda do interior. E, portanto, eu acho que a vossa particular situação justifica, de facto, uma especial reflexão. Eu queria perceber melhor, conforme disse a minha colega Rosário Gamboa, o que é que se passa com a Passe Música. Este modelo de ir acumulando uma dívida que depois terá que se resolver é preciso ir mais longe, e acho que a Assembleia tem que estar pronta para poder, não diria mediar, que não é o nosso papel, mas poder suscitar boas vontades no sentido de encontrar nem que seja uma qualquer mediação, porque esse problema, à medida que aumenta a dívida, ele não fica mais resolvido. Confesso que também não gostei nada de ouvir que não há advogados que defendam estas causas, porque é uma coisa que mexe muito comigo. Também importante, relativamente à questão do direito de antena, estou de acordo convosco, ele devia voltar, porque ele só traz coisas boas, não vejo nada de mau nisso, e à transferência digital. Eu não percebo muito bem qual é o modelo, por ignorância minha, certamente, da estrutura que iria albergar todos os conteúdos, que não tinha que ser só vossa. Como é que achavam? Se tinha alguma solução, alguma sugestão a fazer sobre isso, para nós podermos também aqui tentar integrar uma qualquer solução que pudesse partir do Parlamento. Simultaneamente, e diz respeito exatamente à lei, que é aquilo que mais diretamente nos cabe aqui avaliar, perguntar-vos, do ponto de vista da lei, para proteger, exatamente, para proteger o vosso setor, o que é que achavam, muito sumariamente, o que é que está aqui em causa, que claramente, se fosse mudado, alterava todo o panorama. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. É agora a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Senhora Deputada Beatriz Gomes Dias, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigado aos representantes da Associação Portuguesa de Radiodifusão. Eu não os cumprimentei à entrada e peço desculpa por isso, mas cumprimento-os agora e agradeço muito a vossa vinda para nos trazerem estas questões que são muito relevantes. O Bloco de Esquerda apresentou uma proposta de alteração, portanto, uma proposta para o orçamento que acompanha a vossa preocupação. Nós entendemos que as rádios, a imprensa local e a imprensa regional sofrem um momento de grande constrangimento financeiro e que é preciso que o Estado responda a essa situação e que crie condições para que as estruturas e as empresas e os órgãos de comunicação que estão nesse local, portanto, estão no interior e não estão nas grandes cidades e sofrem de uma forma mais evidente esta pressão, possam ter meios para poder ultrapassar essa dificuldade. E por isso nós apresentamos uma proposta de que a publicidade institucional que seja colocada e seja distribuída para a imprensa local e regional, coisa que estava prevista na lei, mas que não estava a acontecer. E também na nossa proposta baixámos o valor, o teto a partir do qual é obrigatória a afetação da publicidade de 15 mil para 5 mil euros, precisamente para poder responder a esta necessidade e para que maior número de publicações sejam abrangidas por este mecanismo. No entanto, continuamos a achar que é preciso fazer mais e também apresentámos, esta proposta que apresentámos foi aprovada, mas a outra não foi, que é a taxa Google, que é uma taxa que é aplicada às plataformas digitais, à plataforma Google, precisamente para fomentar ou para estimular a literacia para os média. E esta era uma medida que iria beneficiar principalmente os jovens universitários e os alunos do 12º ano e também vem no sentido de estimular e de acompanhar a literacia para os média e os hábitos de leitura e o estímulo à leitura. Esta, infelizmente, não foi aprovada. No entanto, eu gostava de vos ouvir mais sobre o que acham relevante, que alterações é que acham relevante para o financiamento da imprensa regional e local e também para permitir à comunicação social fazer face aos desafios que agora se colocam e para responder aos tempos contemporâneos e a esta digitalização dos meios de comunicação. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora, finalmente,
Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, a Sra. Deputada Diana Ferreira, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a APR, na pessoa do seu Presidente, o Dr. José Faustino, e agradecer também as palavras que nos foram dirigidas. Nós procuramos, neste Orçamento de Estado, ter uma resposta dirigida à rádio, enquanto comunicação social local e regional, e também à imprensa. Naturalmente que as questões da comunicação social local e regional se cruzam, as necessidades se cruzam em muitas matérias, a importância que a rádio e a imprensa local e regional têm nas regiões onde se inserem é absolutamente inegável. As questões do despovoamento, da ligação às pessoas, às populações, às realidades sociais e culturais daquelas regiões, é naturalmente uma importância que é absolutamente inegável, e nós entendemos que importava, pelo menos, dar aqui um sinal de que haveria da nossa parte uma vontade de contribuir para resolver ainda um conjunto de problemas que persistem no âmbito dos órgãos de comunicação social local e regional. No que se refere à questão dos incentivos indiretos à atividade das rádios locais e regionais, nós tentamos efetivamente ir ao encontro até de um conjunto de reivindicações que a própria APR nos fez chegar, e fez chegar com certeza aos outros grupos parlamentares, sabendo naturalmente que qualquer discussão e qualquer proposta não se esgota em Orçamento do Estado, mas que era importante neste Orçamento do Estado dar um sinal de que haveria vontade, efetivamente, de se fazer um caminho para resolver problemas que se vão arrastando há muito tempo. Infelizmente, os votos contra do PS e do CDS na questão das rádios e os votos contra do PS e do PSD no que se refere à reposição do porto pago a 100% para a imprensa inviabilizaram que as propostas do PCP pudessem ser aprovadas em Orçamento do Estado, o que não significa que nós não voltemos a elas mais tarde. E este é também um compromisso que nós aqui assumimos. Estas propostas e outras matérias também que a APR tem identificado, até em várias audiências, e que voltou a identificar aqui hoje, esta questão dos direitos de autor e dos direitos conexos, que é efetivamente uma matéria complexa e que exige uma resolução também, ou pelo menos um contributo por parte da Assembleia da República. Todas estas matérias que foram aqui levantadas, de novas realidades de comunicação que vão surgindo e que de alguma forma também acabam por ter, eu não queria chamar um vazio legal, mas é quase, é uma ausência de regulamentação pelo menos, ou de enquadramento, até que as distancie e que as separe daquilo que são órgãos de comunicação social e aquilo que não são órgãos de comunicação social. Por isso, estas realidades que precisam também de uma intervenção legislativa, mas reiterar este compromisso. Há um conjunto de questões que a própria APR já colocou, propostas, nomeadamente no que se refere às questões dos direitos de autor e dos direitos conexos, sobre as quais o PCP também, naturalmente, irá refletir, com este compromisso de insistir, mesmo em matérias que neste orçamento não foram aprovadas, mas cá estaremos para insistir no assunto, e de garantir também que outras matérias que não tendo enquadramento orçamental não deixarão de ser consideradas na intervenção do PCP ao longo, naturalmente, desta legislatura, esperando também, e sabemos que sim, contar com o contributo de quem representa as rádios locais e regionais, e no caso a APR. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, para o encerramento, passamos então novamente a palavra para a Associação Portuguesa de Radiodifusão. Doutor. Muito obrigado. Eu julgo que o seu nome é José Faustino. É José Faustino. É como lhe chamaram Justino. Faz mal. É José Faustino, é Faustino. Muito obrigado. É difícil responder a tudo em 10 minutos, também percebo que vocês têm muito mais que fazer. Vamos ver o que é que a gente aqui pode fazer. Em relação, respondendo à senhora deputada Rosário Gamboa e à deputada Beatriz, aqui já um assunto, não se iludam. A publicidade do Estado não resolve o problema da comunicação social. Zero. Esqueçam isso, isso não existe. É como aquele IRS dos jornais, para quem compra jornais, treta. Isso não existe. Isso não resolve nada. A mim dá-me jeito. Quem compra alguns jornais e vou deduzir no IRS, mas não vou comprar mais jornais por causa disso. Nem ninguém vai comprar jornais por causa disso. Portanto, há ilusões que se têm metido na cabeça das pessoas que não funcionam. E depois, já agora, deputada Beatriz, as rádios e os jornais não precisam de financiamento. Precisam de acesso ao mercado. Numa regulamentação igual e no mercado igual. E também não acredito na taxação do Google, já aqui se falou. E nada dessas coisas.
a estratégia não é essa. Essa guerra é vossa, tem o nosso apoio. Regulamentar a internet, sigam, continuem. Mas o tempo passa já. Então desregulamentem-nos a nós. Antes de os regulamentar, regulamentem-nos, mas aliviem-nos a nós, com leis da transparência e porcarias que não servem para nada. A gente sabe perfeitamente quem são os donos das rádios locais e dos jornais. Se querem perguntar quem são os donos dos grandes grupos de comunicação social, perguntem, mas tratem as coisas pelos nomes. Não nos chateiem a nós, desculpem o termo, não é? Que temos que apresentar relatórios como se estivéssemos cotados na Bolsa. Isso é que não, isso é que empecilha, sabe? Isso é que irrita. A publicidade do Estado é complexa e a senhora deputada, pese embora a sua boa intenção, que lhe agradeço, e a sua preocupação, que sei que está preocupada, está marcada uma reunião aqui da Sandra com a ERC, porque estamos todos preocupados, porque há desfazamentos. Portanto, isto não é... Pronto, e a gente tem que ver os desfazamentos. Portanto, a gente dizer que a lei está a ser aplicada ou não está, não temos nunca... Continuamos a não ter dados para isso. O que nós temos que ter é contas certas. Temos que ter as contas certas daquilo que dizem à ERC e daquilo que, de facto, as rádios faturam. Esse é que é o ponto. Pronto, e isto tem que se resolver. Pronto, mas isso estamos todos empenhados nisso. Agora, não tenhamos ilusões que, mesmo com o apelo que eu faço do Sr. Primeiro-Ministro, dizer no Conselho de Ministros, dizer, Srs. Ministros, façam as vossas comunicações, tudo isso nas rádios, nos jornais e tal, não se vai resolver o problema, mas ajuda muito a considerarmos a proteção civil, etc. Isso é que são as verdadeiras... Ou seja, deixarmos de ser os parentes pobres da comunicação social. Isso é que ajuda, não é? É isso que ajuda. Em relação ao direito de autor, senhora deputada, peço-lhe imensa desculpa. As rádios não têm direitos de autor. Desculpem lá, mas as coisas ditas muitas vezes, eu não quero dizer porque não a quero de maneira nenhuma, posso ser mal interpretado, mas as coisas ditas muitas vezes passam a ser verdade. Não é verdade. Quem tem direitos de autor são os autores individuais. Sou eu, como jornalista, que tenho direitos de autor. A minha rádio não tem direitos de autor, porque não é considerado uma obra como não, uma obra coletiva ou compósita. Só se ela for considerada uma obra coletiva ou compósita é que eu tenho direitos de autor. E direitos conexos deram-nos e tiraram-nos. Porque direitos conexos, as rádios têm recintos com entradas pagas. Meus senhores, tirem da lei com entradas pagas, já nos ajudam. É simples. Onde chega lá, ponto final. Cortem com entradas pagas. Tantas revisões ainda não cortaram isso. É que nós não temos direitos conexos por causa disso. Só nos concertos e nos sítios com entradas pagas. Atenção a isso. Isto é preciso falarmos claro. Aliás, as leis de direitos de autor, especialmente o Código, não precisa de obras, precisam de fazer um novo Código. Pode adaptar às normas da União, tem que adaptar à lei, cada coisa diz a sua coisa, ninguém se entende. É preciso fazer. A senhora deputada mostrou uma preocupação que eu lhe agradeço e é muito importante, que é os retroativos. Mas está na vossa mão. Aqui é a Casa da Democracia, aqui fazem-se as leis. Façam uma lei e a lei beneficia o mais fraco, beneficia o réu, não é? Dos direitos, como é que dizem? Em dúvida para o réu. Portanto, acabem com os retroativos. Acabem com os retroativos e tirem-nos das mãos dos tribunais arbitrais, mandando aquilo para o IGAC, para a inspeção dos serviços culturais. Isso está na vossa mão. Façam uma lei. Recomendem ao Governo que regulamente a lei em vez de alterar a lei. Que diabo? Já está há 5 anos que a lei está publicada e não há cá regulamento. Enfim, portanto, é esse o ponto. Agora, pôs o dedo na ferida. Isto que a senhora deputada disse é muito importante. Os retroativos podem levar a fechar metade das rádios. Atenção a isso. Em relação àquilo que já agora, acho que eu vou aqui vendo, já misturei aqui umas coisas por outras, mas penso que os assuntos estão a ser... Em relação o senhor deputado Paulo, do PSD, diz-nos aqui a questão dos orçamentos. Os orçamentos para nós não são importantes, quer dizer, os orçamentos são importantes para vocês. Para nós não, quer dizer, isso faz parte da governação, nós aparecemos, esta audiência tinha sido pedida antes disto tudo, e agora calhou, portanto o PC faz uma proposta no âmbito do orçamento,
mas como vê ao nosso jeito, agrada-nos. Quer dizer, é evidente que aquilo não trazia custos nenhum, aquilo era, porque aquilo é, a gente teve que partir muita pedra, temos que planear, não é? Dinheiro, o financiamento, deixemos o financiamento, temos tratado o problema, que é para depois arranjarmos dinheiro para nos financiarmos, para termos receitas. E, portanto, é de facto verdade, isto não é uma questão só de orçamentos, temos de nos preparar com tempo para depois meter no coisa. O portal digital é isso mesmo que é um portal digital. O que é que a gente precisa para o portal digital? Eu devo dizer, isto também não é bater sempre nos mesmos. Portanto, o Governo, nesta legislatura, o Sr. Secretário de Estado mostrou-se sensível para esta questão do portal digital. Temos sinais disso, já temos uns contactos feitos e trocar impressões. Claro que, como compreenderão, a resposta que o Sr. Deputado, a pergunta que o Sr. Deputado faz não tem uma resposta rápida, não é? Portanto, nós temos uma das melhores empresas de informática a trabalhar neste projeto e até a ver se arranja financiamentos europeus e tudo isso. Isto é uma coisa complicada, quer dizer, isto não é brincadeira nenhuma. O outro que fizemos, o Rolly, que ninguém ligou em Portugal, só o professor Mariano Gagué que percebeu aquilo e arranjou-nos 2 milhões de euros. Fomos dos primeiros países a ter o maior número de rádios na internet. Foi uma coisa extraordinária, ninguém percebeu em Portugal, ninguém viu. E isso hoje não se nota, mas elas continuam lá e o Rolly continua a ter 150 rádios online. Só que numa dinâmica de região, de fixar coisas à região, toda a gente conhece o Spotify, conhece a coisa, mas ninguém fala nas rádios.pt, que nem o nome nos queriam deixar registar, que tem um registro provisório, salvo erro. Portanto, é uma coisa daquelas, como já se fez o Rolly, mas com outra dimensão. Pode englobar jornais e pode englobar isso tudo, o próprio serviço público, a RTP, a Lusa, tudo isso. Tempos houve em que já tínhamos tido um projeto com a Lusa, no sentido de se poder aproveitar algumas notícias, etc. Mas isso tem que ser fundamentalmente uma coisa para estudar, que nós temos com os nossos fracos recursos, que qualquer dia desaparecem para pagar à Comissão Arbitral dos Direitos Conexos, não é? Mas é preciso algum dinheiro, que é pouco, no Orçamento de Estado seria muito pouco. As mudanças da lei que têm que ser feitas e que são pedidas são aquelas conhecidas no nosso caderno vindicativo, mandámos os ficheiros, mandámos essa coisa toda e temos aí mais uma pendrive, temos isto, não temos falta de produção de material. Portanto, isso aí está amplamente dito e, portanto, comece por onde se começar. Claro que o mais premente são os direitos de autor e os direitos conexos. Isso é o mais premente, como é evidente. Eu gostaria só de sublinhar que é uma coisa mais ou menos transversal. Eu acredito que toda a gente esteja preocupado com as rádios e com os jornais, mas eu gostaria de vos chamar a atenção do seguinte. O grande trabalho, o grande serviço que nos podem prestar é, de facto, tratar-nos, deixar de ser os parentes pobres da comunicação social. Sermos parentes, portanto, dizer aos colegas autarcas vossos, anunciem nas rádios, publicitem as coisas nas rádios, os governos, queremos também ter os tempos de antena nas rádios, portanto, ligarem às rádios, porque o vosso público, os vossos eleitores, não estão na internet, estão ainda na rádio. E ainda estamos todos um bocadinho atrasados, não é? Por exemplo, eu sou muito evoluído, ando a discutir estas coisas todas, mas olhem lá para o meu telemóvel, não vem? Eu não tenho aplicações, não tenho coisas nenhumas dessas, eu não sou utilizador dessa pataranha, não tenho nada disso. Quem me quiser escrever, eu vejo o mail como se fosse uma carta. Amanhã, quando lá chegar ao escritório, é que eu vou ler. E há muita gente assim, não tenho ilusões nenhumas. E depois, as aplicações, as Smart TVs, vejam como é que aquilo tudo funciona. Aquilo tem teclas, depois os acessos, tem teclas próprias para determinados servidores de streaming. Aquilo não é como a gente pinta. Isto tem muito trabalho, custa muito dinheiro a estudar estas coisas todas. Os motores de busca, tudo isso são coisas muito complicadas. Se a senhora Presidente me permitisse, e uma vez que cá estão todos, eu gostava, não os vou amassar muito, mas não resisto aqui em relação à defesa da comunicação social. Dizer 2 ou 3 coisas. Eu queria vos dizer 2 ou 3 coisas sobre a comunicação social toda. O problema da comunicação social, e também se aplica à rádio, isto que eu vou dizer, não é um problema só das senhoras e dos senhores deputados, nem só do Governo. Ou seja, não é só do Estado. O Estado é o último. Primeiro, temos todos que ter obrigações em geral. Depois, nós próprios, os operadores. Eu hoje vinha a ouvir uma rádio,
minha associada, quando vinha para cá, e sabem o que é que eles estavam a dizer? As notícias que estavam nas redes sociais. Ora, o diretor da estação e a jornalista devia ser presa 3 dias. Para começar. Primeira fase. Primeira fase. Porquê? Porque nem as redes sociais dão notícias, nem a rádio tem nada que falar nas redes sociais. Depois andam a discutir outra coisa importante, a fake news. Como? As fake news nem existem na comunicação social. Eu estou tramado com a Comissão da Carteira. Eu tenho aqui, deixei ali para entrar. Tenho uma carteira profissional de jornalista que eu tenho obrigações deontológicas. Desculpem lá, eu não posso fazer fake news. As fake news é de uma rapaziada que eu chamo, não é da comunicação social, é da comunicação pessoal. Isso é uma rapaziada que anda aí a jogar ao pim-pam-pum. Isso não são notícias. E eu vou dizer-vos uma coisa, aquilo a que chamais notícias, quando o Obama ganhou nos Estados Unidos, aquilo foi uma maravilha. Estava tudo encantado. Veio o maluco do Trump, está tudo estragado. O método foi igual. A empresa era a mesma. Os dados eram os mesmos. Tenham santa paciência. É tudo igual. Portanto, isto não é bom quando nos convém e é mau quando não nos convém. A comunicação social, há três órgãos, 3 setores. A imprensa, a rádio e a televisão. Não há o digital. Não há. Isso é tudo treta, não existe. Existem conteúdos híbridos, a que chamais multimédia. Mas é sempre imprensa, rádio e televisão. Sempre, não há outro novo. E se há, digam-me onde é que ele está. Portanto, essa é a primeira questão. A internet é uma rede de comunicações, não é nada mais do que isso. Isso é uma coisa que nós temos que interiorizar. Depois, os nossos meios, temos que ser leais na concorrência, temos que praticar a boa prática nas notícias, temos que distinguir entre informação e publicidade. Não é só, não vou dar uma abebe ao político, também não pode dar uma abebe ao empresário. Pode dar a comunicação, fazer a comunicação, mas não pode misturar notícia com publicidade. Tem que ser exemplar nisso. Isso é para os da comunicação pessoal, é para os youtubers e para os facebooks e para essas coisas. Compreendamos. E depois, eu acho que se tinha muito a fazer, e para não vos ocupar muito tempo, e abusando um bocadinho da paciência da Sra. Presidente, deixo-vos duas sugestões que são do vosso âmbito. A primeira é criar um estatuto especial para a comunicação social semelhante ao do terceiro setor, ao do setor social. Portanto, a comunicação social é necessária para a liberdade de informação, etc, etc. Está em crise, está. Então, vamos separá-la para resolver uma série de problemas, criar um estatuto próprio para ela. Ao setor público, ao setor privado, ao setor social. Depois cria-se um setor para a comunicação social. Para a comunicação. Não tenham medo de nem existir em lado nenhum da Europa. A gente, às vezes, também devemos ser inovadores. Temos a cabeça para pensar. Essa é uma separação que deve ser feita, porque isso já permite uma data de isenções e uma data de facilidades de coisas. Depois, como é difícil mexer numa série de leis, talvez seja possível fazer ou esse mesmo diploma, de um regime especial, fazer um diploma que abranja tudo o que tem a ver com estes apoios, estes benefícios, estas facilidades para a comunicação social, num único diploma. E lembro-me, porque às vezes dizem, isso não é possível e tal. A gente tinha aí não sei quantas propostas para alterar as leis eleitorais e depois o problema resolveu-se, infelizmente, não a dos tempos de antena, mas aquela parte das notícias o tratamento jornalístico no tempo resolveu-se com um documento à parte que se aplica-se a todos os processos eleitorais. Portanto, o sistema é o mesmo que eu aqui estou a propor. Fazer uma lei específica para resolver os vários problemas transversais a todo outro tipo de legislação. Por exemplo, é preciso fazer uma discriminação positiva nas próprias leis do trabalho, sem medo. Deputada Beatriz, deputada Diana, é preciso fazer discriminação positiva no Código do Trabalho. É preciso fazê-lo. Agora, meu caro amigo, vou já acabar. Estou deliciada a ouvir. Deixa-me só dizer só a última. E esta parte É preciso, não levem a mal. Ouça,
com toda a amizade, ouça, é preciso criar mecanismos discriminatórios no código da publicidade. A publicidade na rádio, só por sorte é que ela não é tenebrosa, porque eles não fazem publicidade. O que é preciso dizer na publicidade, nos outros órgãos aqui escapa tudo. Só para vos dar 2 exemplos. Há muita coisa. Portanto, Senhora Presidente, eu é que agradeço a sua paciência e também estou disponível, quando quiserem, quando os seus deputados quiserem mais do mesmo, cá estamos. E também para a deputada Beatriz, que ainda não tinha o prazer de a conhecer, tenho muito gosto em cá vir para explicar a minha teoria do Código do Trabalho e da legislação do trabalho. Muito obrigada. Eles são todos muito simpáticos. O PSD também vai para ouvir a conversa. Esta comissão tem, de facto, essa característica em que todas as senhoras e senhores deputados são muito simpáticos, muito agradáveis, não deixando, porém, de marcar as suas diferenças das suas opiniões. Eu, pessoalmente, também lhe quero agradecer terem vindo cá. Tem aqui uma tolerância, pode desligar, porque eles não usaram 17 minutos. Depois fica registada. Exatamente. Esta tolerância que tive para dar uma justificação às senhoras e senhores deputados foi porque, como não vieram 2 grupos parlamentares, que tinham 6 minutos, eu juntei esses 6 minutos ao tempo utilizado por Vossas Excelências. E quero dizer que esta é uma casa que está sempre disponível, que não respondemos mais cedo ao pedido de audiência por uma razão simples, é que este ano, esta é a primeira semana em que voltamos ao trabalho normal das comissões, uma vez que durante estas semanas, desde o início de janeiro, estivemos a discutir o Orçamento de Estado. E por isso só agora tornámos a marcar e marcámos exatamente a vossa reunião para a primeira reunião da Comissão que tivemos no pós-orçamento. Naturalmente, todos os senhoras e senhores deputados estarão interessados em receber toda a informação que queiram mandar. É um assunto que, de facto, tem sido transversal a todos os grupos parlamentares nesta Comissão e que também tem a minha particular preocupação, porque é, de facto, uma questão de proximidade da comunicação social. Portanto, queria agradecer. Vamos fazer aqui um curto intervalo para os senhores poderem despedir-se de todos e depois retomaremos a nossa agenda logo de seguida. Muito obrigada.